Excelente.com. Né? Então, acho que essa é uma pergunta que você falou que a pessoa tem que se fazer. Por que que eu quero magistério, né? Acho que é basicamente você tem que fazer essa pergunta. Você sabe que tem um autor que eu gosto muito chamado Cipriano Lucchesi, Uhum. inclusive já tem até aula aqui de Lucchesi gravada para vocês, que eu sempre falo para os alunos, Lucchesi, ele fala que quando você entra na sala de aula, a primeira coisa que você tem que identificar é o perfil da sua turma, entender um pouquinho como é a sua turma, né? A outra coisa é você ter amorosidade. Mas o que é amorosidade para Lucchesi? Não é você botar o seu aluno no colo, não é abraçar e dizer eu te amo. Isso não é amorosidade. Amorosidade para Lucchesi é quando você olha para o seu aluno e enxerga, porque às vezes você está olhando, você não está enxergando a pessoa, né? Então é para você olhar para o seu aluno e enxergar. Muitas das vezes, quando você tem um aluno problemático, às vezes um aluno violento em sala de aula, você simplesmente quer resolver aquele problema e leva para a direção, né? Você tenta resolver de alguma forma. E tirando, sempre a resolução que você encontra é tirando aquele aluno na sala de aula porque ele tá te dando dor de cabeça, não está deixando você trabalhar. Só que aí Lucchesi fala que quando você tem esse olhar amoroso para o seu aluno, você consegue olhar e enxergar o seu aluno que ele está tentando te dizer socorro. Porque às vezes um aluno seu ele é violento não porque ele queira ser violento, mas é a forma que ele tem de te chamar a atenção para aquilo que ele não consegue dizer em palavras. Às vezes ele apanha muito em casa, às vezes está sofrendo algum tipo de abuso em casa. A forma que ele tem, está tentando te dizer, foi o mecanismo que ele encontrou para poder te dizer, te pedir socorro, é sendo agressivo. Então, se você é professor e não tem um olhar amoroso, se você é professor e você não tem amorosidade dentro de você, e volto a repetir, não é você abraçar seu aluno e dizer eu te amo, é você olhar para o seu aluno e enxergar que ele está te pedindo ajuda. Ele encontrou a forma dele para te pedir ajuda, mas ele está te gritando por socorro. E não tem ninguém que não seja você que está ali o tempo todo na sala de aula com ele todos os outros dias, não tem ninguém que ele possa pedir. Ele só tem a você. Então, eu não partilho O que não é dessa. fácil, O né? que não é Não é fácil, não fácil, é não é fácil. fácil, mas eu também não partilho dessa frase que bandido bom é bandido morto. Sabe por quê? Porque a gente não sabe nunca da vida de ninguém. A gente nunca sabe o que eles passam dentro de casa. A gente até imagina, mas a gente não sabe o que eles passam no dia a dia dentro de casa. Então, e a gente não sabe o que a pessoa passou para chegar a tomar certa atitude de ir para um lado errado. Só quem sabe é ela. A gente tem uma leve impressão do que possa ter ocorrido, mas a gente nunca vai saber. Quem sabe realmente a pessoa. Então, se você é professor, você não tem esse olhar amoroso, se você não consegue, se você só consegue ver o seu aluno, mas não enxergar, você está no lugar errado. E isso, né, Gisele? Hoje em dia as pessoas estão tão polarizadas, né, que a gente falar isso, às vezes até soa como se a gente estivesse defendendo o Não, que de é forma errado. alguma. Não é isso, De a forma gente não está alguma. defendendo. O que a gente está aprendendo quanto professor, e o Sim, bate-papo aqui é de professor para sim, professor, né, nós dois aqui, quem está assistindo a gente, sim. nós, quanto professores, ter o olhar para aquela situação, para aquela criança, para aquele jovem, como professor. É A isso. gente não é juiz, a gente não é advogado, a gente não é polícia, a gente não é nada disso. A gente é professor. Professor. E quanto professor, o que a gente precisa é tentar entender um ser humano que está na nossa sala. Isso. Cara, eu estou tentando entender esse ser humano. Sim. E eu estou tentando ser amoroso com ele. Amoroso. Né? Não estou aqui para julgar. Deixa quem é responsável por julgar, Que o julgar, faça. que o faça. Então, se tiver que ir para cá, tiver que ir para lá, tiver isso, que faça. O meu papel quanto professor não é Não é esse. esse. Essa é a minha ideia, Essa é a sabe? minha ideia. Então, a partir do momento que fugiu da minha alçada, aí a gente caminha para o que tem que ser encaminhado, né? Agora, a gente em sala de aula tem que simplesmente entender, né? E tentar, dentro das nossas possibilidades, mesmo que às vezes limitada, Uhum. mas ajudar um ser humano, né? Resgatá-lo, né? Muitas das vezes resgatá-lo. E é isso, a quem for de direito, a gente entrega para as instâncias que são de direito, Uhum. mas nosso papel ali não é de julgamento. Nosso papel ali é só de ter um olhar mais atento aos pedidos de socorro, né? Uhum. E ser amoroso, né? Ser amoroso o tempo todo, porque precisamos muito deles, mesmo porque a gente aprende o tempo todo com o aluno, né? Exato. Eu sei que eles precisam da gente, mas eu vou te dizer
que eu me tornei muito mais humana, não tenha dúvidas disso, depois que eu comecei a trabalhar em comunidade, né? Porque eu achei que a minha vida fosse muito complicada. Mas aí quando você começa a trabalhar em comunidade, você percebe que sua vida não é nem um terço da metade do que é a vida das pessoas que moram lá. Então, e essas coisas, né, você só consegue trazer para a sua vida quando você é professor. Existem N profissões, né? Mas ser professor é especial demais, porque te traz uma humanidade, te traz uma responsabilidade, te traz uma força, te traz uma até esperança, né? Mas esperança de Paulo Freire, tá? De esperançar muito grande, porque a gente tenta o tempo todo transformar o mundo. A gente acaba transformando três, quatro pessoas, Né? talvez uma, mas com o sentido de que a gente está dando para aquelas pessoas o nosso melhor. E eu tento dar sempre, mesmo trabalhando para a prova online, ou presencial, ou no município do Rio, todo mundo que trabalha comigo tem o meu melhor, porque eu acho que os alunos merecem que a gente dê aquilo que a gente tem de melhor. E se eu tenho o que eu tenho de melhor para dar, não é a aula sobre Piaget, sobre lei, não. O que eu tenho para dar de melhor é o meu olhar amoroso. Entender que a pessoa, se ela não estudou o conteúdo que eu passei, porque ela teve que trabalhar, teve que cuidar do filho, teve que limpar a casa, teve que fazer um monte de coisa. Não cabe a mim julgar que ela não estudou. Eu só tenho Uhum. que entender, porque cada um tem uma história e cada um tem as suas dificuldades. Eu não estou aqui para julgar ninguém, só estou aqui para poder acolher. É Acho que a verdade. palavra é isso, acolhimento. É verdade. Jamaica.com